nós fazemos uma comparação, se nós fizermos uma analogia do tomógrafo, né, o tradicional, que o paciente entra no leito e vai fazendo as fatias, é a mesma coisa aqui no paciente, no caso da mamografia, da mulher. Então, aqui é uma mama, né, a mama comprimida, porque tem que comprimir, mesmo sendo a tomossíntese, tem que ver essa compressão mesmo da mama da paciente e faz a compressão. Então, a bandeja faz a compressão junto com o detector de imagem que está embaixo. Eu posiciono a minha paciente em decúbito dorsal, ela está ereta, ponho a mama da minha paciente no aparelho e o tubo, ele que vai fazendo o quê? O braço dele que vai fazendo ele que vira, né? Dentro de 15 a 30 graus, aí dependendo lá de quantos cortes eu quero da minha paciente. Então, aqui, ó, se vocês repararem, tá o tubo de X, né? Que onde faz a aquisição da imagem, conforme ele vai virando, ele vai fazendo as fotos, ele vai fazendo a aquisição da imagem. Então, o tubo que se move, né, é como se fosse um arco cirúrgico, para quem aí já teve a oportunidade de centro cirúrgico. Então, tem é como se fosse essa comparação do arco cirúrgico. Então, as doses que são adquiridas em diferentes ângulos, né, que são as projeções da imagem e são paralelos ao detector de reconstrução. Então, conforme o tubo anda, obviamente, o detector ele vai fazendo a aquisição ali da imagem dentro de os cortes dentro de 1 milímetro, 1,5 milímetro, que também é o workstation. Quando ela deixa instalado o aparelho, ela já deixa também já pré-determinado tanto da espessura que ali aquele aparelho vai fazer na mama da paciente. Tem também a questão que tem alguns aparelhos que eles deixam manual, que às vezes tem doutor que prefere 1 milímetro ou 1,5 milímetro, então a gente tem a gente pode ali fazer esse corte, né, colocar o tamanho da estrutura do corte, mas normalmente já fica pré-determinado lá na workstation e a gente não muda. Aí, se caso o doutor solicitar, ele quiser maior ou menor, a gente chama a workstation, chama lá, né, o responsável do aparelho e muda essa espessura, aumentando ou diminuindo. Uma das coisas que eu deixo uma dica aqui já, para as meninas que já são técnicas, né, que já realizam esse trabalho, não a tomossíntese, mas sim já a mamografia, fazer muita parceria com a workstation, fazer um relacionamento com ela, não aproveitar ela, claro, aproveitar ela o máximo quando ela for lá no aparelho para poder fazer alguma calibração, alguma coisa referente até o próprio os comandos, mas fazer perguntas, compartilhar, tirar dúvidas, ter esse relacionamento com ela mesmo, porque se dá alguma coisa no aparelho, ali de pronto entrega ela tá para te auxiliar, junto com o pessoal da engenharia clínica também, porque uma das coisas que é da tomossíntese, a gente tem que entender o quê? A física do aparelho, como ele funciona, por que ele está fazendo a rotação, porque tem pacientes que ela pergunta, né? Mas por que está fazendo esse barulho? Mas por que está demorando? Nossa, mas por que esse aparelho está mexendo? Então, às vezes, por falta da nossa informação, nós técnicas e tecnólogas, quando fazemos a aquisição da imagem, acaba que essa falta de informação acaba assustando mais ainda a paciente. Então, assim, uma dica que eu deixo para vocês, meninas, façam um relacionamento com a application e com o pessoal da engenharia clínica, porque aí vocês vão entender mais ainda da física do aparelho. É claro que a gente tem que dominar, assim, posicionamento, anatomia, isso é a base do nosso curso, da nossa área, mas a tomossíntese, né, a estereotaxia, né, elas vieram para auxiliar, então, claro que acaba que a dificuldade de mexer nesse aparelho cresce um pouquinho mais, então cabe que nós também tem que ter aí um pouquinho de dedicação de conhecer esse aparelho, tá bom? Fica aí uma dica para vocês, tá bom? Essa angulação desse aparelho, né, ela tem uma duração aí dentro de 15, tá? Dentro de 15 a 20 minutos, dependendo aí do aparelho, dependendo aí da velocidade, se o aparelho é novo, se ele tá calibrado, se ele tá certinho, dentro de 15 aí a 20 minutos, porque tem toda aquela questão também da paciente se mexer, aí tem que voltar o exame, tem que acalmar ela, né? Às vezes o aparelho faz um barulho, que às vezes acaba assustando ela dá um passo para trás, acaba que a mama dela sai ali, né, debaixo da bandeja do meu aparelho, aí eu tenho que reposicionar ela novamente, aí eu tenho que zerar o aparelho de novo, aí eu tenho que colocar a técnica de novo, apesar de ser
um aparelho CR, mas acaba que a gente tem que mexer também. E já aconteceu também da paciente desmaiar, ela chorar de dor, e a gente tem que parar o exame, e tem que sentar, tem que acalmar e voltar tudo de novo. O aparelho nos ajuda, auxilia 80% do nosso trabalho, isso é fato. Mas a paciente, ela que faz toda a diferença. Então, desde que ela entra no nosso consultório, na nossa sala, né, de aquisição da imagem, ali a gente já acalma ela, é muito rápido. O aparelho, ele já faz praticamente todo ali, todo o trabalho, tá bom? Vendo também que os cortes, eles são transversais, né? Eles são transversais, e o arco cirúrgico, ele tem ali de 15 a 20 cortes, tá bom? Esse giro, ele tem até de 15 a 30 graus, dependendo aí também do aparelho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro dessa média, esse arco faz essa varredura, né? Esse giro, ele faz de 15 a 30 graus, então também é extraordinário que a gente consegue pegar toda a mama da paciente. Quanto mais mama, quanto mais anatomia dessa paciente nós adquirimos, nós pegarmos, melhor ainda, tá ok? Bom, todas as imagens, elas são tridimensionais, né, 3D, então acaba que facilita aí a visualização da imagem, ou se tiver alguma coisa nessa mama que nós vamos ver, que nós vamos realizar. Bom, aqui, por que muitas das vezes nós solicitamos, nós pedimos, orientamos que a paciente faça uma tomossíntese, né? Então, aqui, ó, essa imagem aqui, né? Esse primeiro quadrado, esse primeiro quadrante, vamos dizer assim, que é o 2D, olha, faz de conta que essas bolinhas, né? É como se fossem uns nódulos, né? Então, essa daí é adquirida numa mama convencional, que é o 2D, que é a nossa mama que nós realizamos no dia a dia. Então, o que acontece? Quando nós pressionamos a mama, né, apesar que tem algumas técnicas que nós utilizamos, né, para a mama fazer, a gente pega a mama e faz uma rotação na própria mama da paciente para não, se caso tivermos alguma dúvida, se tiver alguma sobreposição, então muitas das vezes com a tomossíntese a gente não vai mais precisar rotacionar a mama da paciente, porque muitas das vezes ela está com dor e a gente não consegue fazer essa técnica que é, né, girar a mama da paciente para justamente tirar as sobreposições dos nódulos um em cima do outro. Então aqui, ó, essa imagem ela é muito bacana, ela mostra perfeitamente como que é feita, né? Então, as bolinhas azuis aqui são os nódulos, os ductos, né? E aqui, esse roxo aqui, ele é o câncer. Então, se reparar aqui, ó, aqui tá a mama da paciente, né? Aqui tá o plate está aqui embaixo, e aqui está o acrílico que pressiona a mama da paciente. Pressionei, fiz a compressão que precisa, só que o que acontece? Está sobreposta aqui, ó, tá vendo? Então, o 2D, a mamografia tradicional, ela faz com que essa mama fique aqui, ó, ela fica sobreposta às imagens. Antes da tomossíntese, né, ou quem não realiza, a gente pega, dependendo da clínica ou hospital que não tenha esse método, a gente pega a mama da paciente e a gente rotaciona a própria mama da paciente para poder desassociar as imagens. Só que, como eu havia dito, tem pacientes que não suportam fazer isso, por N motivos, por dor, porque o câncer já está evoluído, está sangrando, a paciente está com dificuldade até mesmo de posicionar, enfim. No caso aqui, ó, da tomossíntese, né, de 3D, eu não preciso nem mexer mais nela, porque o próprio aparelho vai fazer essa rotação, né? Então, vai fazer aqui, ó, vai fazer várias imagens, dependendo lá de quanto você deixou para aquisição, atender desde 15, 20, 25, tem 17. Aí você que põe lá no teu aparelho quantas imagens você quer, né? Então, a taxa de detecção do câncer, né? Essa taxa, ela aumenta muito, porque eu consigo visualizar melhor, eu consigo detectar melhor. E a visualização também, ela é extraordinária, porque como eu consigo fatiar, eu consigo fazer essa distorção, né? Essa associação das imagens, né? Eu consigo fazer com que não fique sobreposta, então fica muito melhor para nós. E que é extraordinário, porque o que acontece? Uma das coisas que a mamografia de hoje, a 2D, que por isso que eu bato muito na tecla que tem que haver uma compressão
a mais suportável que a paciente suportar, claro, gente, tudo sempre dentro das condições da paciente, só que essa imagem 2D eu preciso fazer uma compressão o máximo possível para que não sejam falsos negativos, né? Porque as lesões, né, os tecidos lá, as sobreposições dos tecidos mamários, elas podem esconder algum nódulo, alguma coisinha que eu não consigo visualizar. Por mais que eu coloquei a técnica certa, por mais que eu posicionei certo, por mais que eu fiz a compressão certinha, mas a própria anatomia da mulher não colaborou nem para nós profissionais, nem para a própria paciente, para mostrar se tem algo ali. Então, as lesões, né, as imagens suspeitas, que são as falsas positivas, mesmo que tem outras técnicas que a gente pode estar realizando, né, como comprimindo local, fazendo magnificação, enfim, tem várias técnicas que a gente pode utilizar, mas acaba que a gente acaba radiando a paciente mais de uma vez. E muitas das vezes, dependendo do protocolo da clínica que você trabalha, não autoriza a técnica, né? Eu não sei se tem aluna aqui que é técnica, que trabalha numa clínica que não autoriza ela, por exemplo, fazer uma segunda imagem, como uma localizada, por exemplo. Então, tem laboratório que não autoriza a técnica a fazer, tem que fazer uma reconvocação do doutor, essa paciente ela tem que vir novamente, gastar dinheiro, gastar transportes, às vezes ela fica preocupada e aí tem que reconvocar. Quando uma clínica, o protocolo dela autoriza a técnica fazer essa segunda imagem, porque eu estou na dúvida, eu tecnólogo, eu sou especialista na imagem, eu estou com dúvida e eu tenho autorização para fazer uma segunda imagem, beleza, que eu já faço ali na hora, faço uma localizada, né, dou uma aumentada na imagem, enfim, mas quando eu não tenho essa autorização, por esse motivo, aí tem que fazer uma reconvocação dessa paciente, que aí é muito chato. Então, na tomossíntese, uma das coisas que é extraordinária é essa taxa de reconvocação é praticamente quase zero, porque já tirou todas as dúvidas ali com a tomossíntese, então não precisa, então eu faço a questão da imagem, a primeira, que é a 2D, né, ali a crânio-caudal e oblíqua, é a padrão, tá, gente? É o scout, vamos dizer assim, tá? Então, é a primeira imagem. E dali, com a solicitação, né, do médico, com a sua parceria com o médico radiologista ali, se você tem um protocolo, às vezes até o próprio médico, a paciente já vem com pedido de uma tomossíntese, né, às vezes nem pede a 2D normal, a mamografia tradicional, já vem com a tomossíntese, porque não tem por que fazer a mamografia e depois fazer a tomossíntese, já faz a tomossíntese direto. Então, aí acaba que essa taxa de detecção para a gente é extraordinária, e principalmente para a paciente, tanto para ter certeza que sim tem alguma coisa, e ter certeza que não tem alguma coisa. Então, muita da gente solicita, assim, até pede, tem essa parceria com o doutor para estar pedindo aí, solicitando uma tomossíntese. Claro, tem um convite especial para você. Sábado, às 19 horas, nós teremos uma palestra muito interessante, falando sobre os avanços tecnológicos no diagnóstico mamário. Bom, se você não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Mendes, e nesse sábado nós teremos aí muitos assuntos interessantes. A gente vai falar desde os novos equipamentos de mamografia, tomossíntese, biópsia, ultrassom, tudo relacionado aí ao diagnóstico mamário. Então, se você gosta desse assunto, quer se aprofundar, então vai ser muito importante para você. Além da certificação, teremos um certificado gratuito, e se você quiser saber mais informações, entrar aí para acompanhar esse evento, é só você clicar aqui embaixo, entrar no nosso grupo e todas as informações serão postadas lá. Legal? Até mais!